Tamo aí na área, eu sou a Gabi, hoje eu tô sozinha, a André tá no college. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu acabei de voltar de uma entrevista de emprego. Pra quem não sabe, eu não sou fluente no inglês e não vim já empregada pra cá. Então hoje eu vou contar pra vocês não só essa parte de emprego, como também tá sendo se virar aqui no Canadá sem ser fluente. Ó, esse vídeo é totalmente improvisado, então pode ser que eu esqueça de falar algum detalhe ou que fale mais do que o esperado. Eu acabei de voltar de uma entrevista de emprego, na verdade essa aqui tá sendo a minha 5ª entrevista. Eu apliquei pra tudo que vocês imaginarem. Pra quem não sabe, eu sou maquiadora, né? No Brasil eu já tinha 14 anos de experiência como maquiadora profissional. Trabalhava de segunda a domingo fazendo serviços de maquiagem, atendimentos a domicílios, photoshoots, entre outros trabalhos de maquiagem. Eu tava desacostumada com o mercado de trabalho, de ter uma rotina, de ter um horário fixo, carteira assinada e todos esses tipos de coisa. Mas eu já tava com a minha cabeça aberta de que vindo pro Canadá, eu tinha que abrir minha cabeça, né? Eu ia ter que estar disposta a trabalhar com o que fosse. E no início eu saí aplicando só para lojas de beleza, porque eu pensei, meu inglês não é tão fluente. Então eu vou aplicar para lojas de beleza, que eu entendo de maquiagem, sou também youtuber de beleza, então entendo de produtos, skincare, haircare, tudo que for de beleza, então eu consigo já uns pontinhos a mais aí pro emprego. Só que aí eu comecei a pesquisar, vi que não era tão fácil conseguir trabalhar em lojas de cosméticos boas. Aí eu comecei a abrir a minha cabeça para lojas de roupa, supermercado, restaurante, tudo que tivesse de vaga. Lojas de departamento. E eu comecei a aplicar a maioria online. Eu tentei ir no boca a boca, que aí no Brasil a gente sabe, né? Se você for lá, bater na loja, levar o seu currículo, tem chance de você fazer uma boa primeira impressão e isso te dá alguns pontos positivos, né? Para essa vaga. Só que aqui, gente, praticamente nenhuma empresa aceita currículo. Algumas aceitam, mas a maioria fala, tem que aplicar online. Só que se você não é bom no inglês, se você tá novo por aqui, você tem que tentar fazer o quê, né? Cativar pela simpatia. Simpatia tem que ser ali, ó, cara a cara. E se você não puder entregar o teu resumê ali ao vivo, aí reza pra dar certo online. Ah, gente, vale falar que é muito importante aqui no Canadá você ter a experiência canadense. Então, às vezes, para você conseguir o emprego dos seus sonhos, você vai ter que pegar um emprego qualquer para conseguir ter no seu resumê, né, no seu currículo, que você trabalhou aqui no Canadá. E isso vai te abrir muitas portas. É claro que se alguém me perguntar, Gabi, com o que você quer trabalhar? eu vou responder, com maquiagem, né? Quero trabalhar com o que eu trabalho há mais de 14 anos. Com aquilo que eu amo, que eu sou experiente, que eu faço muito bem. Só que aqui, gente, eu tive que abrir minha mente do tipo, o que pintar, pintou. Não dá pra ficar escolhendo, né? O dinheiro vai acabando, né? Os reais vão virando míseros dólares. E quando você se dá conta, você precisa estar trabalhando. Seja com o que aparecer. Então agora, se você me pergunta, Gabi, com o que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar com aquilo que me pague. Aquilo que seja possível fazer e que me paguem. Eu hoje fiz, assim, a minha última entrevista. Até hoje, né? Que foi a 5ª entrevista. E foi com uma mulher que era gerente da empresa, que falava muito rápido mesmo. Eu não tenho vocabulário suficiente, minha gramática também não é das melhores, minha pronúncia não é também das melhores, mas assim, eu consigo entender. Eu vou falar daqui a pouco pra vocês o que eu fiz com o meu inglês aqui, né? E o que eu tenho feito. No geral, o que eu posso dizer? A mulher ficou falando comigo meia hora. Eu também falei, mas foi muito mais ela do que eu. E ela falava tão rápido, e eu tentava entender o contexto. Obviamente, eu deixei passar várias palavras despercebidas, ela explicando sobre o trabalho, o que eu poderia fazer lá na empresa. Mas, assim, eu entendi no geral, e ela mesma falou, nossa, você tá entendendo tudo. O teu inglês é melhor do que você falou, né? E, enfim, eu fui surpreendendo ela porque realmente eu tava entendendo. Às vezes eu não entendia uma palavrinha ou outra, mas o contexto eu entendia. Pois é, quando eu falava, ela via que eu respondia tudo fazendo sentido, enfim. Mas eu tive mais de uma entrevista que, quando foram fazer perguntas, eu ficava na dúvida e eu tentei responder o que eu tinha achado que era. Não deu muito certo. E teve outras vezes que eu perguntei, falei, olha, não entendi muito bem.
O que que é isso? Você pode repetir de outra forma? E aí eu vi que eles gostavam disso, né? Que você tá mostrando interesse em responder da forma certa. E agora eu tento assim, se eu não souber o que estão me perguntando, espero que eu não passe mais por entrevistas, espero que eu consiga agora, mas se eu não souber, eu vou simplesmente perguntar, não entendi, você pode repetir? Ou pode tentar falar de outra forma? O que eu vou falar sobre inglês é o seguinte, já começa sabendo que você precisa do inglês sim, tá? Se você for viver numa província que se fala inglês, você tem que saber o inglês, mas o teu inglês não precisa ser o avançado. Quando eu cheguei aqui, eu e o André, a gente já tinha em mente que eu ia fazer um curso de inglês por 2 meses e que ia ser só para me dar uma base e depois eu ia me virar. Porque a ideia já era assim, em 2 meses já tá trabalhando, né? Era o que eu pensava, era o que o André pensava. A gente tinha em mente que eu ia conseguir um emprego muito rápido. Sou comunicativa, workaholic. No Brasil sempre trabalhei. Então a gente pensava que ia ser muito molezinha. Só que não foi tão simples assim, né? Talvez agora que eu tô abrindo mais meu leque, tô aplicando em mais lugares, pode ser que eu consiga um emprego. Quando eu conseguir, inclusive, eu faço outro vídeo avisando vocês, contando um emprego novo. E aí, quando eu fui fazer a prova para esse curso de inglês, eu descobri que meu nível, na verdade, não era iniciante, era intermediário. Só que quando eu entrei na sala do intermediário, o professor falava e eu não entendia, assim, eu entendia o contexto, mas eu não entendia todas as palavras. E aí, no primeiro dia, eu fiquei mega preocupada, querendo saber as palavras. E eu ficava perdida, às vezes pegava o celular para traduzir. E isso não foi uma experiência tão boa nesse primeiro dia. Daí, do segundo dia em diante, eu cheguei à conclusão de que eu ia fazer. Eu ia prestar atenção, ia tentar entender o contexto, que é a forma correta, né, gente? E aí, eu comecei a entender dessa aula que era difícil, que eu tinha muita dificuldade. Em menos de um mês, já tava assim, molezinha, tava super confortável na sala. É óbvio que ainda tinha muitas palavras que eu não sabia, tinha muita coisa de gramática que eu não sabia, mas eu já tava me sentindo mais segura. Eu vou sozinha para os lugares aqui, eu já fiz compras, já fiz devolução, já fiz troca, consegui me virar de uma forma que eu acho que assim, né? Eu achava que eu não ia conseguir fazer isso sozinha, eu consegui, me entenderam, já perdi minha carteira de motorista, já tentei recuperar ela nos lugares por quais eu passei, já pedi vários tipos de ajuda nos lugares e as pessoas sempre foram me entendendo. Vale lembrar que aqui no Canadá, gente, a gente vai ter pessoas de todos os lugares do mundo, né? E é muito comum, principalmente o indiano, pelo menos no meio onde eu convivo, né? O indiano, o japonês, o árabe e o turco. Speaking Canadian isn't so difficult. Gente, o inglês deles é muito mais difícil de entender. É um inglês, assim, rápido, com um sotaque diferente, com a pronúncia diferente. Pois é que quando eu escuto um brasileiro falando inglês, eu penso, nossa, que inglês bonito. Será que essa pessoa é canadense? E eu consigo entender melhor, é claro. Só que você, estando ali no dia a dia, ouvindo essas pessoas que falam um inglês mais diferente, mais difícil pra gente, quando a gente conversa com um canadense, a gente vê que o nosso inglês tá melhor do que a gente pensava, porque o nosso ouvido vai ficando mais afiado. Você consegue entender aquela pessoa que fala totalmente diferente, de uma forma bem mais complicada, você vai entender a pessoa que fala limpo, né? Outra coisa também, eu sempre sinto que eu falo igual a gente brinca aí no Brasil, índio, né? Eu querer comer comida, tipo isso. Só que eu sempre ficava preocupada em relação a isso. E eu fiz uma entrevista improvisada, que fui deixar o currículo no final de semana numa liquor store. E a mulher chegou pra mim e falou assim, você pode fazer a entrevista agora? Eu falei, posso. E aí eu conversando com ela, dela perguntando os idiomas que eu falava. E eu fui e falei que o meu inglês era beginner. E ela chegou pra mim e falou assim, não, você não é iniciante. Daí foi anotou que eu era intermediário. Falei que eu conseguia entender espanhol, mas que não era minha língua. Né? Falei do português, obviamente, porque é a única língua que eu sou fluente. E a gente conversando assim, eu me dei conta. Ela falou pra mim assim, se você consegue entender e se você consegue falar, você é intermediário. Então, já veio aí a primeira questão, né? Mais de uma vez eu fui avaliada como intermediário. Eu sempre me via como iniciante e do pior nível de iniciante. Tipo assim, aquele iniciante que não consegue sair da estaca zero. Eu me via assim. E aqui eu descobri que, na verdade, eu não era tão iniciante assim, né?
Óbvio que meu inglês tem que melhorar muito, tem muita coisa de vocabulário que eu ainda não sei. Mas se você sabe se comunicar, se você sabe pedir, se você sabe responder, se você sabe ajudar, se você sabe sobreviver ali no meio, teu inglês tá ótimo. Eu, quando tava no Brasil, eu tentei mais de uma vez, mais de uma forma estudar inglês e parecia que, nossa, eu nunca saía do zero, né? E quando eu vim pra cá, quando eu tive que falar, fazer todas as aulas em inglês, foi completamente diferente. Eu tava estudando inglês no Brasil, e aí um casal de amigos meus que moram aqui já há muitos anos falaram pra mim, Gabi, eu acho, na minha opinião, que é melhor você parar de estudar aí, que você tá jogando dinheiro fora, começa a estudar só aqui no Canadá, e quem sabe até depois faz um curso de maquiagem, alguma coisa, porque é diferente o inglês que aprende aí e o inglês que aprende aqui. É claro que se tivesse com dinheiro sobrando, eu faria nos dois. Mas assim, não estava com dinheiro sobrando, eu parei estudando inglês no Brasil e deixei para estudar aqui e foi uma boa escolha. Outra coisa também que eu fiz foi assinar o Cambly, foi a ideia do André. O André falou, não, Gabi, eu acho que é uma opção acessível, que você pode falar com nativos. E eu peguei a opção mais barata, que é para você fazer aula em grupo, né? Que você pode fazer aula de meia hora ou uma hora dentro de alguns temas. Eu não posso escolher o tema, mas eu posso escolher dentro de temas pré-estabelecidos. Isso já é muito interessante para mim. E eu tenho praticado sempre que eu posso e tem sido boa a experiência também. Tem me acrescentado. Outra coisa que tem me ajudado muito, gente, que eu tô vendo assim cada vez mais, que a gente aprende realmente falando. Então, assim, no dia a dia, vamos supor, eu fui pro college do meu marido, vou ficar esperando ele lá. Eu estou sentada no sofá, aberta, a conversar com alguém. Então, tipo assim, chegou um senhor, começou a conversar comigo. Eu vi que era um cara gente boa, tava conversando com paciência comigo. Cara, eu bati um papo de 40 minutos. A gente falou até sobre filhos, casamento, tudo que você imaginar. Ele me deu até dicas, né, de relacionamento, sobre ter filhos e tudo mais. Dicas financeiras, sendo que eu achava que eu nem sabia inglês. Eu só fui pegar o meu celular para pegar no Google Translator quando eu queria falar a palavra aposentadoria, que eu não lembrava. Mas, assim, fora isso, eu consegui conversar 40 e poucos minutos com um cara sem usar um Google Tradutor, sem usar um dicionário, sem usar nada. Então, isso mostra que, assim, às vezes você não tem vocabulário, como eu, mas aí você improvisa, você usa as mesmas palavras que seja, você dá uma volta para fazer uma frase, mas você fala, você consegue se virar. E isso é um bom exercício, porque você acaba melhorando o seu inglês, aprendendo palavras novas. Fazendo amizade é uma boa forma também de praticar o seu inglês. Outra coisa que eu tenho feito é ver vídeos, como eu sou da área de beleza, eu vejo vídeos de beleza em inglês. E aí, como eu acho que eles falam muito rápido, às vezes eu tento deixar no 0,75 para ficar um pouquinho mais devagar. Boto sempre as legendas em inglês para eu ir ouvindo e lendo. Às vezes a legenda não bate com o que a pessoa falou. Eu já olho e falo, pô, isso aqui não foi isso que ela falou. Eu sei porque eu sou da área de beleza, então eu sei que às vezes tem alguns erros, mas vai te ajudar muito a saber preposições, palavras, enfim, vai te ajudar a ver a sentença, né, aquela frase. Mas eu recomendo que veja da sua área, coisa que você gosta, porque vai ser mais fácil você perceber os erros, né, da legenda. Outra coisa também que eu tenho feito é ouvir TED Talks. Isso eu comecei lá no meu curso de inglês, eu tinha uma aula meio livre, que era chamada de Plus One, que era uma aula que, assim, você podia escolher o professor e cada um dava um tipo de aula diferente. E eu escolhi a Sabrina no meu último mês e eu comecei a ver TED Talks sobre autoconfiança, entre outras questões. E eu prestava muita atenção e fazia minhas anotações e depois escrevia sobre. E aí, agora que eu acabei o curso, eu tô fazendo isso sozinha também aqui em casa. Às vezes, quando é um vídeo que eu já vi, eu aproveito e escrevo tudo, eu vou ouvindo e vou escrevendo tudo. Às vezes eu tenho que pausar, né? Porque para escrever no mesmo ritmo da pessoa falando, às vezes é difícil. Mas eu tenho feito isso também para treinar também a minha escrita, apesar de eu achar que minha escrita é muito melhor do que a fala. Tenho usado o Duolingo, eu tenho a versão paga para poder praticar mais à vontade. Eu tinha dado uma parada, confesso. Mas agora que eu parei o curso, voltei a fazer o Duolingo com mais frequência. Daí tô livre a Duolingo, nem que seja rapidinho, tá? Eu gosto de pegar também a parte de pronúncia, que eu vou lá e fico ouvindo como que fala a palavra. Isso me ajuda muito.
E assim, gente, no meu dia a dia, se eu vou no mercado, se eu vou no shopping, se eu pego um ônibus, se eu preciso pedir uma informação na rua, eu sei que eu estou falando provavelmente errado, alguma letra, alguma palavra. Eu sei que eu posso estar errando, né? Isso é muito provável, assim, 99% de chance de eu estar errando. Mas as pessoas me entendem, as pessoas me respondem, e eu entendo que elas me respondem, né? E a maior parte do tempo tem sido uma experiência boa. Inclusive, nessa entrevista que eu falei, que eu fui entregar o currículo e ela acabou me entrevistando no final de semana. Quando eu fui falar com ela, eu tava, acho que meio tímida, meio travada. E eu fazendo a pergunta, ela não tava entendendo nada. Ela achou que eu tava querendo comprar uma boneca numa loja de bebidas, né? Alcoólicas. Achou que eu tava querendo comprar uma boneca. Depois ela perguntou se eu queria um doce. E aí, quando ela falou que faria entrevista, eu pensei, meu Deus, tô lascada. A mulher não vai entender nada e eu não vou entender nada. Mas não, gente, eu consegui entender ela do início ao fim. Ah, uma observação. Meu curso de inglês, eu fiz o semi-intensivo. O semi-intensivo, você escolhe se quer fazer só speaking e listening ou o writing and reading. Eu escolhi só o speaking and listening. E pra mim foi muito bom, tá? E aí a minha recomendação pra você que tá vindo pra cá e não é fluente que nem eu, é achar um curso de inglês aqui. Eu fiz o CLLC, gente, eu não tô ganhando nada pra falar isso, tá? Eu sei que provavelmente existem outros cursos, tem curso melhor, pior, igual, não sei. Na mesma equivalência de nível, eu não sei, tá? Eu tô falando o que eu fiz e que eu gostei. Me ajudou muito a destravar o inglês, por ter que escutar o tempo todo. Foi o que eu falei, os primeiros dias foi sofrido, depois foi melhorando e agora eu já tô me sentindo muito mais segura. Hoje eu fiz uma entrevista zero preocupada se entendeu ou não o que a mulher tava falando. Consegui entender do início ao fim em meia hora de entrevista. E acaba que isso foi, assim, uma solução pra mim. É claro que pra você, às vezes, pode ser uma experiência diferente. Mas, se você quiser a minha dica, a minha recomendação é... para de estudar aí também, você tá jogando dinheiro fora. E no Brasil eu estudava. Parecia que eu queria decorar, eu não entendia porcaria nenhuma, né? E aqui, realmente, assim... por não saber, você acaba tendo que aprender, porque você vai ouvir o tempo todo. E no dia a dia você vai aprender muito. Se você for uma pessoa livre, que pode ficar o dia todo na rua, começa a andar, vai nas lojas, pede informação, pede ajuda. Isso pode te ajudar também a aprender, melhorar mais o seu inglês. Outra observação também, eu descobri, né, nesse curso, assim, eu me dei conta o quanto o inglês e o português são parecidos. Tipo assim, sempre que ela vinha com palavras novas pra aula, eu era a única da sala que sabia os significados, quando eu era a única brasileira, né? Que depois vieram outros brasileiros que também sabiam, que nem eu. Mas assim, eu era a única que sabia os significados. O pessoal até que falava em espanhol e outros idiomas ficavam perdidos nas palavras novas. E eu sabia, não porque eu soubesse o significado realmente em inglês, porque as palavras eram muito parecidas. Então eu ia e deduzia de acordo com o que eu achava que era a palavra. Tipo assim, ó, isso aí em português é isso é meio parecido, então eu acho que é disso que ela tá falando. E eu acertava, assim, 99,09% das vezes. Então, assim, a gente tem muitas palavras parecidas. É óbvio que também tem palavras que pode ser uma pegadinha, mas a maioria das vezes são muito parecidas. E isso ajuda muito também a você expandir aí, a aumentar o seu vocabulário. Enfim, gente, espero que tenha ajudado. Esse vídeo foi totalmente improvisado, que eu fiquei pensando na volta, né? Gente, como que eu tô segura pra falar inglês numa entrevista? Eu não me via segura pra ouvir uma pessoa canadense falando mega rápido e deu tudo certo. Tô aqui, sobrevivi. Deu tudo certo. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O André vai trazer em breve pra vocês, falando da experiência dele do college. Eu tô pedindo pra ele há muito tempo. Ele vai gravar pra vocês, viu? Inclusive, se você quer saber alguma coisa especial do college, já coloca nos comentários que ele vai trazer no vídeo pra vocês. Lembra de deixar, então, aqui o teu joinha. Conta pra mim qual é o seu nível no inglês. Iniciante, intermediário ou avançado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita para se inscrever no canal. A gente vai trazer outros vídeos que vão te ajudar a saber um pouco mais sobre a experiência aqui no Canadá. Um super beijo e até o próximo vídeo.